O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito que Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Amados irmãos e irmãs, ao iniciarmos esse tempo santo da Quaresma, assim como acabamos de cantar no Salmo, todos nos apresentamos diante do Senhor, cientes dos nossos pecados, das nossas misérias. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Com este Salmo 50, possamos entrar no espírito da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Como vimos na quarta-feira de cinza, rasguemos não apenas as nossas vestes, ou seja, não seja apenas gestos exteriores, rasguemos o nosso coração, que a conversão brote do nosso interior. Assim, reconhecendo a nossa iniquidade, peçamos ao Senhor: criai em mim um coração puro, dai-me de novo um espírito decidido. Que o Senhor nos fortaleça nessa convicção, nessa decisão, através do seu Espírito Santo. Pois, como acabamos de ouvir no Evangelho, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai conduzir Jesus para o deserto. Esse conduzir significa conduzir e permanecer, né? Então que nós possamos pedir nesse início de Quaresma: Senhor,
dai-me vosso Espírito, para que na condução desse tempo eu volte meu coração para vós, e aprendendo com o Espírito Santo, possamos também, com sabedoria, dar respostas a Deus, superando assim as tentações, superando assim tudo aquilo que vem nos tentando, né, a abandonar Deus, a abandonar a nossa fé. Então, que nesse tempo, irmãos e irmãs, como ouvimos aqui no Salmo, peçamos ao Senhor, diz lá no versículo 14 do Salmo 50, dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai a minha vida com o vosso Espírito generoso. De fato, o Senhor é generoso para conosco, pois soprou em nós o seu Espírito. Acabamos de ouvir na primeira leitura de hoje, lá do livro do Gênesis, na criação, Deus que formou lá o homem e a mulher no barro, soprou-lhes nas narinas o ruá, ou seja, veio de dentro, das entranhas de Deus, o Espírito Santo. E assim, o homem se tornou um ser vivente. Uma vida sem o Espírito de Deus significa voltar ao barro inanimado. Tem muita gente que já está na morte e não percebeu. E a verdadeira morte é justamente ter uma vida sem Deus. Peçamos que o Senhor sopre em nós o seu Espírito, vivifique em nós a sua presença. Nós ouvimos aqui a tentação, né, que Eva sofreu da serpente. A serpente se aproximou de Eva, parecendo aqueles fofoqueiros, sabe? Olha, eu ouvi falar, já começou com uma fofoqueira a serpente, né? Eu ouvi falar que vocês não podem comer nenhuma fruta do jardim. Olha como que é, danadinha a serpente, né? Não pode comer nenhum. Mas Deus deu autoridade para que eles pudessem se servir. E Eva sabia e respondeu: não, Deus permitiu sim, a gente pode se servir de todas as frutas aqui, né? Inclusive lá no centro do jardim tem 2 árvores, né? A árvore da vida a gente pode se servir, porque essa é a vocação humana, a eternidade em Deus. Então tomar da árvore da vida. Mas existe ali a árvore do conhecimento também, do bem e do mal. Essa, Deus diz para a gente não comer o fruto, mas nem tocar nela. Porque o dia que nós tocássemos nela, nós iríamos morrer. Aí já vinha a fofoqueira da serpente, né? Não, ele é mentiroso. Pode comer que vocês vão viver. Vocês serão como deuses. Serão grandes. Aí Eva olhou para a fruta, viu, nossa, não é que é bonita mesmo, não é? Sedutora. Engraçado como o pecado, nenhum pecado é ruim, né? É tudo sedutor, tudo gostosinho, né? Então, ela olhou lá, ficou assim, quer saber? Eu quero ser como Deus. Então, comeu. Ainda foi lá e levou para Adão também. E Adão foi lá, comeu também o fruto, né? E aí os olhos dele se abriram. E vendo que estavam nus, se tangiram ali teceram as tangas com folhas de figueiras e se cobriram. É interessante essa primeira leitura, porque ela nos encaminha no espírito da quaresma. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós caímos na tentação, não porque não sabemos. Eva sabia que não podia nem tocar no fruto, né? Às vezes nós sabemos que é errado, e mesmo assim fazemos. Uma outra questão
é que muitas vezes nós tratamos Deus como mentiroso, né? Não guardamos a sua palavra, achamos que somos senhores do bem e do mal, e aqui está o grande pecado original, a soberba humana, né? De achar que conhece o bem e o mal. E é interessante, amados irmãos e irmãs, que esse conhecimento de maneira indevida pode nos levar à morte eterna. É como São Paulo vai dizer hoje na segunda leitura. Então o pecado adentrou na humanidade através desse pecado original, mas superabundou a graça de Deus através do seu Filho. Jesus é o novo Adão, né? Que na obediência da fé, na obediência ao seu Pai, restitui a nós a árvore da vida. Os santos padres vão dizer que a cruz é a nova árvore da vida. Vocês querem ir para o céu? Sim? Então é desse fruto que nós temos que comer, da árvore da vida, que é a cruz, da árvore da vida que Cristo nos concede. E assim a graça de Deus transborda em nós à medida que nós passamos pela cruz e aceitamos a cruz como um caminho de salvação. Agora, vejam bem, a cruz é pesada. A cruz passa por um caminho estreito. A cruz exige de nós uma renúncia. Só é possível carregar a nossa cruz se nós renunciarmos a nós mesmos. Se não renunciarmos a nós mesmos, a gente não consegue carregar a cruz. Aí a cruz vai ser pesada demais. A renúncia de si mesmo significa permitir que Deus nos encha do seu Espírito. Um copo já cheio de si, dá para encher de mais de alguma coisa? Não dá. Então, para que Deus nos encha do seu Espírito, primeiro a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Esvaziar a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Por isso que o jejum é importante, viu, gente? O jejum nos fragiliza a ponto de nós confiarmos mais em Deus. Quando você jejua, você sente ali até uma fragilidade do corpo e você oferta aquilo na cruz de Cristo, né? O jejum não mata ninguém, ao contrário. O jejum santifica e nos dá vida nova. Abster-se de carne nas sextas-feiras não mata ninguém, viu, gente? Ninguém morre porque fica um dia na semana sem comer carne. Tem alguns irmãos e irmãs que estão fazendo quarta e sexta, ótimo, né? Obrigatoriamente é na sexta, né? É o dia, né? É o dia do jejum ali. Aí eu, padre, eu até queria fazer jejum de carne na sexta-feira, mas o peixe está caro. Não vem com essa desculpa, né? Então, frita o ovinho, né? Come ovo cozido, frito, né? Assado, tem todo tipo de ovo, tem tanto tipo, né, de jeito de preparar, né? Padre, o ovo aumentou, então faz bolinho de chuchu, meu filho. Faz o chuchu, é tão gostosinho. Qualquer tempero você colocar, ele pega. Aquele bolinho delicioso, entendeu? Mas aí, padre, aí eu faço um jejum, né? Como ali, faço abstinência de carne, e parece que meu corpo fica fraco. Essa é a intenção. Morrer você não vai, mas vai ficar um pouquinho fraquinho. Porque a carne, ela nos dá força, entende? E a intenção do jejum é tirar um pouco essa força, para lembrar-nos que nós somos frágeis. Lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Essa é a intenção do jejum, né? Essa é a intenção da sexta-feira de abster-se de carne. Alguns irmãos e irmãs até gostam de jejuar no domingo. Já expliquei na quarta-feira e lembro, domingo não se faz jejum, né?
Ah, mas eu queria fazer igualzinho Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, né? Pois é, o nosso jejum quaresmal é diferente, né? Porque nós cristãos celebramos no domingo o dia do Senhor, e nesse dia não se faz jejum, porque o esposo está no meio de nós. Celebramos com honra, com louvores, a presença do Senhor. E o fato até de não fazer jejum é um sinal para mostrar, olha, esse dia é um dia especial, não é qualquer dia. É o dia onde a família se congrega, é um dia onde a gente celebra a vitória de Cristo sobre a cruz, sobre a morte. Por isso não se jejua no domingo, dia do Senhor. Só por isso, né? E nós ouvimos no Evangelho que Jesus, então, ele é conduzido pelo Espírito Santo. E assim, como vimos lá na primeira leitura, vai lá danado da serpente, o diabo, tentar Jesus. Tem católico, gente, que eu acho uma coisa assim engraçada, né? Quando vai falar das coisas cristãs, eu não acredito, padre. É possível não, né? Isso aqui é poético. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Não, gente. Os evangelhos todos narram. Jejuou 40 dias e 40 noites. Ah, porque Jesus é um super-humano. Ué, se você for na cultura lá do hindu, tem hindu que fica 2 meses sem comer, sem beber. Agora é mais fácil acreditar no hindu, no Buda. Hã? Agora, quando fala que Jesus ficou 40 dias, 40 noites, não é possível. Né? Claro que é possível. Né? Mas não é esse tipo de Jesus que Jesus está pedindo da gente. Né? Aqui há uma indicação, porque Jesus é um novo Adão. Ele passa primeiro pela cruz e passa aqui pelo fio da tentação de maneira exemplar, nos mostrando o caminho. Então a serpente vem e fala, olha, eu sei que você está com fome, mas eu sei quem você é. O diabo sabe quem era Jesus, né? E falou, olha, você não quer transformar essa pedra em pão, não? Para saciar a sua fome? Olha aqui a tentação, né? A tentação de achar que nós podemos tudo. São Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Convinha Jesus transformar essa pedra em pão? Não. Não convinha Jesus. Porque não só de pão vive o homem, ele vai responder para o diabo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus aqui nos dá uma indicação, que o nosso primeiro alimento é a palavra, que o nosso primeiro alimento é a graça de Deus, são os mandamentos. Assim, amados, não achemos que podemos tudo, né? Então, o que nós temos, claro, que há certas coisas que a gente não deve, mesmo podendo, né? E a gente toma essa decisão justamente por um caminho de renúncia. Então, quer seguir Jesus? Renuncia a si mesmo. Ou seja, se esvazia. Aí depois o diabo mostra que ele entende de Bíblia. Aí ele fala, olha, também está escrito aqui um negócio aqui, hein? Então, se você é filho de Deus, se lança daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Então Satanás mostrou que entende de Bíblia, né? Entende a Sagrada Escritura. Mas Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós temos caído nesse pecado, tentado a Deus? Tem gente que faz até desafio, né, com o Senhor, né? Eu vou porque Deus vai me segurar. E aí você se arrebenta todo. Mas cadê Deus que não me segurou? Você tentou a Deus. Quantas pessoas acham que pode mandar em Deus? Mandar em Deus.
Olha, o Senhor vai fazer isso aqui e eu vou fazer isso aí. Eu já falei para vocês lá atrás, cuidado com as promessas. É isso? Que o teu sim seja sim, teu não seja não. Você quer se comprometer com Deus, se comprometa. Mas não fica fazendo promessas absurdas também, para querer forçar a Deus. Então, nessa tentação, Jesus nos ensina a confiar no Senhor, a não tentá-lo com nossas atitudes. E depois, o diabo leva Jesus para um lugar bem alto e mostra todos os reinos. Aqui nós temos o diabo que é mentiroso, mais uma vez, Tudo é meu. E eu vou te dar se você me adorar, se você se prostrar. Olha, gente, essa tentação, muitos irmãos têm caído. Muitos irmãos e irmãs têm adorado o bem material, têm adorado a si mesmo. Você tem cometido a idolatria. E Jesus fala: vai-te embora, Satanás. Porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Quanta gente presta culto para si mesmo, presta culto para os bens materiais. Tem pessoas que só vivem para ganhar o bem material. Tem gente que é tão avarenta que não gasta nem consigo mesmo. E todo o dinheiro que ela tem, se ela tivesse 10 vidas, ela não gastaria tudo que tem. Aí morre e fica tudo aí para os filhos brigar. E quantas vezes eu já testemunhei a arrogância e a ganância dos filhos, Às vezes os filhos brigam, não conquistaram nada, e aí na hora da herança, e faz inventário, e briga, e acha que foi injustiçado. O pai e a mãe podem deixar uma casa para cada um, não importa, no final eles querem inventário, porque acham que a casa do outro é melhor. E se tem mais de um filho, tem 3, 4 filhos, e de repente dos 3, 4, vamos supor que 3 se deram bem na vida, tem lá a família, tem lá uma casinha, e o quarto mora na casa, porque ficou cuidando do pai, da mãe. Aí morre o pai e a mãe, o que faz os outros 3? Faz vender a casa para dividir o dinheiro. Isso é ganância, gente. Quantas vezes eu já vi isso? E vocês também já viram por aí, Já viram por aí. Agora essa ganância nos leva para o inferno. Essa avareza, ela corrompe o nosso coração. Eu sempre falo, às vezes, vira e mexe, aparece um aí. Padre, é meu direito. Você trabalhou para comprar isso aí? Você suou a camisa? Se contenta com o teu pai e tua mãe te deu, fica feliz. Você está no lucro ainda. Não, mas a casa do outro é melhor. Olha, é muita ganância. E às vezes nós vivemos assim, vivemos pelo bem material e perdemos o céu. Quem vive pela ganância do ter, pode perder o bem mais precioso que é o céu. Então peçamos a Deus que nesse tempo quaresmal sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, para que tenhamos sabedoria para dizer não às tentações. Pois vimos aqui que no final do Evangelho, Jesus é consolado pelos anjos, os anjos vêm servi-lo, não é isso? Aqui, gente, é a providência divina. Quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, voltamos nosso coração inteiro para o Senhor, é Ele que provê o necessário. É Ele que vem em consolação às nossas aflições, nos trazer ali aquela consolação, aquele fortalecimento. Então pensamos que o Espírito Santo de Deus, durante esse tempo quaresmal, possa nos inspirar, nos iluminar, para que voltemos para Deus. E voltemos para Deus logo. Dizia na quarta-feira, e retomo a mesma frase: talvez seja a nossa última quaresma. Então não pense vocês que é mais uma quaresma. Não é mais uma, é a quaresma. Entendeu? Padre, se eu viver até ano que vem tiver outra quaresma, aí vai ser a quaresma do próximo ano. Entendeu? Mas não viva esse tempo quaresmal
como mais um. Quem vive como mais um, banaliza, né? Viva como a quaresma. Isso vale para os jovens, vale para os mais de idade, não importa. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então que nós possamos viver esse tempo com toda a intensidade. Você fez um compromisso, uma abstinência, caiu, se levanta e continua. Você falhou no jejum, continua com o jejum. Entenderam? Teve uma sexta-feira que você comeu carne sem querer. Não é porque você comeu sem querer que você deve parar. Continua de novo firmemente. O grande problema é que a gente cai e quer ficar esparramado no chão, né? Não, durante a quaresma, caiu, se levanta. Se levanta e continua o caminho. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nesse momento. Convido você a ficar em pé e vai colocando a mão sobre o seu coração e vai dizendo assim para Deus: Senhor Deus. Tem que pedir com mais fé, né? Com mais vontade. Senhor Deus, eu te peço, pelo teu Filho Jesus, que derrame sobre mim o teu Espírito, que ele venha controlar todo o meu ser, que ele possa durante essa quaresma dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito e me encha desta graça de ser vivificado no poder da tua glória. E com as mãos agora voltadas para o céu, como uma criança pedindo para Deus, vamos cantar agora pedindo essa graça do Espírito Santo. Peça com vontade que Ele derrame sobre você, sobre sua família, sobre todos os dias dessa quaresma o seu Espírito Santo. Então vamos cantar. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por esta graça. E peçamos ao Senhor que durante toda essa quaresma, seja o próprio Espírito Santo aí conduzindo, dirigindo os nossos passos. Professemos, irmãos e irmãs, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,